Salve, salve, galera da Madeirada, Drayton Madeira, o comentarista de primeira. A gente vai falar um pouquinho sobre a coletiva dos apresentados, digamos assim, né, do Lucas Lima e do Tite Ortiz, e também falar um pouquinho do possível novo executivo de futebol do esporte e também a gente falar do jogo do esporte amanhã contra o 13, no caso hoje, né, contra o 13 da Paraíba. Vamos lá, galera. Drayton Madeira. Drayton Madeira. Pois é, e teve a apresentação de Lucas Lima e do Tite Ortiz, uma apresentação bem singela, literalmente, perguntas feitas ao Lucas Lima e ele respondeu até uma simpatia, um sorriso estampado no rosto, parecia estar muito à vontade, muito alegre. Foram especulados por que, assim, da escolha do esporte, algumas perguntas boas, outras perguntas alienadas, né, como sempre, mas enfim, o Lucas Lima ele mostrou muito tranquilo, mostrou tranquilidade, mostrou estar disposto a jogar no esporte. Eu não acredito em algumas coisas que ele disse, quando ele falou que, depois eu não falo da situação do irmão, que ele falou que aconteceu, né? Lógico que isso é verdade que aconteceu, mas que ele disse que não podia recusar um pedido do esporte. Eu não acredito nisso porque ele não queria vir para o esporte, a verdade é essa, mas senão ele já teria aceitado de cara. Foi quando o Santos decidiu mandar ele para jogar com o Sub-23 e ir para fora do país, e depois ele acaba vendo que é a melhor opção do esporte, porque ele não tinha outra opção. Não torço contra o jogador, torço a favor do jogador, até porque um meio no mercado está um pouco difícil. Apesar do futebol do Lucas Lima estar em baixa, ele pode render alguma coisa ao esporte, já que o esporte não tem um meio armador, na verdade, né? E a outra entrevista foi o do Tite Ortiz, que pareceu bem tranquilo, né? Um pouco tímido, mas pelo que a gente investiga o jogador, é um bom jogador, é jovem, é um jogador habilidoso, vi alguns vídeos, é um jogador que vai para cima, um jogador que pode cair ali pela meia, cair pelas pontas, pelas extremas, ali do lado direito principalmente, né? É um jogador de muita qualidade e que pode ajudar muito a equipe do Sport Clube Recife. A gente torce para que esses dois apresentados, que foram os últimos, né, apresentados no esporte, que deixou a torcida um pouco chateada a dizer que são os últimos, mas teve uma boa notícia ontem, que foi a reintegração do Pedro Martins, o volante, que estava sendo negociado para o exterior, mas acabou não dando certo lá pelos Emirados Árabes, e estará de volta ao esporte. O esporte que está precisando de um volante de marcação. E Pedro Martins, como eu sempre falei lá atrás, desde o Campeonato Brasileiro, é um volante até muito melhor do que o Fábio Matheus. A gente não sabe como ele foi sacado do time, ele entrava, jogava bem e saía, porque realmente tinha um treinador que não entendia bulhufas de futebol, que é o Anderson Moreira, que já vai estar aqui, nunca mais pisa para as bandas de cá, não sendo os rivais para jogar eles no chão, né? Porque é um treinador fraquíssimo, né? Não entende nada, arrogante, prepotente, é um cara sem educação, enfim, já é passado, né? Mas as apresentações foram essa. Outra apresentação não, outra especulação que está rolando aí nas redes é o nome do executivo André Figueiredo, ex-Corinthians, que ganha força para assumir o futebol do esporte, né? André Figueiredo foi gerente da base do Corinthians até o início dessa temporada e ele foi responsável pela montagem da equipe campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Mas é um treinador de categorias de base. Enfim, o nome do executivo André Figueiredo, ex-Corinthians, ganhou força para assumir o futebol do esporte. Isso é matéria do GE, tá? Ele já negociava com o clube há dias, conforme notícia divulgada em primeira mão pelo jornalista André Hernan. O André Hernan, que é um excelente jornalista, mas as conversas esquentaram entre as partes. Aí ele vai vir aí para o Corinthians, né? O profissional trabalhou como gerente das divisões de base do Timão até o início dessa temporada e agora deve rumar para a Ilha do Retiro, substituindo o Jorge Andrade, que deixou o clube com destino internacional. Vá com Deus, como diria Roberta Miranda, né? Vai afundar o Internacional lá, viu? André Figueiredo reuniu-se nessa semana com a diretoria de esporte e com a cúpula do futebol rubro-negra, sendo a conversa vista como os olhos, sobretudo pelo perfil de André, tido como estudioso do mercado nessa nova geração de executivos. A gente espera que ele venha, se realmente vir para o esporte, ele traga bons frutos. É interessante porque é do eixo, né? Um cara lá do eixo, é um cara até jovem, o Sport tá botando uma linha mais jovem, tirando esses mais antigos e antiquados, digamos assim. Outra coisa é o jogo do esporte, né, contra o 13, às 19 horas dessa sexta-feira, semana pré de carnaval, onde tudo está pegando fogo em todo o estado. O esporte vai fazer uma partida com o 13,
né? O 13 lá de Campina Grande, da Paraíba. O Sport veio de um resultado adverso, né, contra o Bahia, o timão que o Bahia tem. O Sport vai enfrentar a equipe do 13, que é uma equipe frágil, e não se espera nada diferente de um Sport vencer um jogo desse, né? Apesar de que ter levado um vareio de bola do Bahia, mas o Sport, como às vezes estava com a bola, propôs o jogo, procurou o jogo, e é típico do Mariano Souza, que é um treinador que os torcedores, os alienados que não conhecem muito futebol, questionando, esse cara já dando adjetivos, né, colocando o in antes do Souza para debochar, mas são aqueles torcedores que parece que torcem contra o esporte. Mas muitas vezes eu vi você criticar o esporte, e vou criticar sim quando for necessário, porque eu comento futebol, eu não sou youtuber, né? E a equipe do esporte, ela deve ir a campo, né, com uma formação base praticamente aquela que jogou contra o Bahia, visto embora que pode ser até que o Pedro Martins tenha uma chance nesse jogo aí de entrar na volância ali no lugar de alguns jogadores, porque o Fabinho, como eu tenho dito, parece ele tá onde a bola tá, como diz meu amigo Rudival, um jogador que não tem posicionamento dentro de campo, é um jogador que, muita raça, mas é um jogador atabalhoado dentro de campo, que tem dificultado muito o sistema do esporte. O Sport, ele está sempre jogando com o Felipe ali, que é outro jogador que não deveria estar no Sport, não tem qualidade para estar no Sport. Fábio Matheus, sim, esse é um menino da base, tem futuro, mas não marca muito bem. Para mim seria a dupla de volante, ele e o Pedro Martins, que eu falava sempre isso outrora para quem acompanha o nosso canal aqui. Tem também essa questão aí do jogador já estar treinando, não sei se estão no bid ainda o Lucas Lima e o Tite Ortiz, mas eles devem, durante as partidas próximas, eu acho que agora não, adentrarem a equipe do Sport. E o Lucas Lima deve ter uma oportunidade ali no meio, sim, como armador do Sport, já que é um salário alto que o Sport vai pagar, não para deixar o cara no banco, mas ele com certeza terá a oportunidade. Mas o Pedro Vilhena vem saindo bem, é muito jovem ainda. O problema do Sport grave é a lateral esquerda e os volantes de marcação que o Sport não tem. O fechamento das contratações do Sport deixou uma certa preocupação, mas a mim aliviou, por exemplo, aliviou a mim um pouco, né, porque o Pedro Martins vai ser integrado e eu gosto muito desse volante, acho que tem muita qualidade. Acho que o Lucas André entrou bem no jogo passado, mas o Sport deve ir lá na frente com o Romarinho, com o Coutinho e com o Arthur Caíque ou o Fabrício Domingues caindo ali, que é típico de do técnico Mariano Souza está fazendo isso contra essa equipe do 13, que é uma frágil equipe, né? O jogo é às 19 horas no estádio da Arena e o Sport deve ganhar esse jogo, porque se não ganhar começa a se complicar, porque seria outro resultado não importante para a equipe do Sport Clube Recife. Aí, esse jogo às 19 horas, faremos o pós-jogo aí, mais ou menos às 21 horas. Acompanhe o canal da gente e deixa sua opinião aí. Eu sou Draito Madeira, comentarista de primeira. Se inscreve no canal.